Fala galera, boa noite, bom dia, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje eu quero falar de um livro que mudou a minha realidade financeira e que acredito que tenha mudado a realidade de muita gente também, mundo afora. É um livro best-seller internacional e nesse livro ele basicamente fala sobre a psicologia por detrás do dinheiro. Nele ele cita no início dois exemplos de duas pessoas reais que tiveram comportamentos financeiros diferentes. Um é um cidadão comum que sempre trabalhou arduamente, mas sempre poupou, e um que era um cidadão bem-sucedido, que sempre viveu de forma extravagante, e que no final dos dias de cada um deles, o resultado foi diferente. Um que era trabalhador comum, mas que poupava, morreu e doou fortuna, e o outro que era bem-sucedido na carreira e que gastava bastante e que no final da vida não deixou nada, que deixa uma lição importantíssima sobre educação financeira. Não o quanto você está ganhando, mas o quanto que você tem poupado constantemente que vai fazer diferença no final. Eu li esse livro 3 vezes, sendo que uma delas foi para poder gravar esse vídeo. Esse livro ele tem 20 capítulos e eu selecionei 6 dos quais eu achei mais interessante para poder falar para vocês. E um deles, eu acho que o primeiro é Ninguém é Maluco. As experiências pessoais contam bastante para os nossos gastos individuais. Né? Seu comportamento com dinheiro hoje pode estar ligado diretamente a alguma experiência no passado ou até mesmo o local e classe social predominante. O que quer dizer? Que o local que eu estou inserido e a classe predominante, ela vai contribuir bastante para a forma como eu lido com o dinheiro. E é super interessante porque se você está inserido numa classe social onde o gasto descontrolado é o normal, é certo que você também vai ter um gasto desnecessário, vai acabar, né, levando a sua vida financeira para esse mesmo aspecto, né, da sociedade. E se você tem essa pouca grana, pouco acesso a coisas de qualidade, né, e apostar rotineiro, você com certeza será influenciado por fazer o mesmo. Né? Apostas em bets online, pesquisas indicam que cerca de 36% dos brasileiros afirmam fazer apostas esportivas. E esses 36%, as pesquisas também indicam que estão inseridos na classe C e D. Muitas vezes você se pergunta, mas por quê? Porque elas não têm acesso à informação, acesso à educação financeira? Talvez elas até tenham. Mas como eu posso dizer para a pessoa que está na classe C que se ela poupar R$ 100 por mês, daqui X anos ela vai ter um retorno financeiro? Ela não quer isso. Ela quer um resultado rápido. Muitas das vezes a única chance dela ter esse retorno é apostando. Então ninguém é maluco, galera. Se a pessoa está tendo um gasto X, é porque muitas das vezes a classe social predominante dela tem um gasto X. Né? E tem uma pergunta, né? Por que as pessoas estão jogando ao invés de investir? Por falta de acesso à educação financeira? Talvez não. Né? Como eu disse, talvez o que leva a pessoa a apostar é ela querer ter um resultado rápido, porque ela talvez precise. Né? E como mudar isso? Essa é a grande pergunta. Como mudar isso? Mudando o comportamento, porque todo o nosso gasto, como o livro bem disse, é baseado na classe que a gente é predominante, a gente está vivendo. Então, mudando o comportamento. Você se perguntar se é necessário você viver no mesmo padrão que as pessoas estão vivendo, padrão de consumo, né? E viva a sua realidade, nunca gaste mais do que você arrecada, mais do que você recebe. Sempre faça o máximo para poder poupar. E aqui eu não falo para as pessoas que ganham só um salário mínimo, né? Porque ganhar um salário mínimo no Brasil para deixar sobrar é impossível, né? E cria um plano factível para sair da pobreza. O primeiro passo também é se inconformar com a realidade que você está vivendo, né? Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Existem muitos casos de pessoas que saíram da extrema pobreza e conseguiu vencer. Ainda mais no Brasil. A chance de crescer no Brasil
sendo difícil, mas não é nula. É uma grande chance. Esse é o primeiro capítulo. Vamos para o segundo capítulo e segundo capítulo que eu selecionei, eu achei interessante, bastante interessante, que é ficar rico e continuar rico. Muitos são bons em ganhar dinheiro. Muitas pessoas é boa no trabalho, vendendo, é boa criando, é boa inventando soluções para alguns problemas e muitas delas conseguem a riqueza, mas não conseguem continuar ricas. E existe pessoas que ganham na loteria, existem pessoas que são herdeiras que ganham fortunas e voltam à estaca zero. Por quê? Todo gasto, como o livro bem disse, tem um viés, tem algo que leva a pessoa a gastar. Muitas das vezes as pessoas que ganham na loteria são pessoas que não têm educação financeira, são pessoas que gastam descontroladamente, como exemplo também dos herdeiros, que gostam, né, de gastar para ostentar. Para continuar bem depois de adquirir uma quantia significativa de dinheiro, é preciso ter planejamento estratégico. É interessante falar sobre isso porque no Brasil, onde poucas pessoas têm acesso à educação, e eu costumo dizer que a educação financeira não é um privilégio de poucos, é a necessidade de muitos. O maior problema está nas classes mais baixas, mas existem pessoas de uma classe social mais bem qualificada, questão de salário, que também não têm educação financeira. Existem pessoas que ganham super bem, como médico, e que ela vive endividada. Não é o quanto você está ganhando, mas o quanto de conhecimento na educação financeira você tem. É claro que as pessoas de classe inferior, a qualidade de estudo, de educação, ela é diferente, né? O livro cita um ponto interessante que, é claro que aqui não é uma verdade absoluta, mas é a pobreza estar mais ligada à falta de conhecimento do que à falta de dinheiro em alguns casos. Claro que existem países africanos aí que eu não posso, né, falar que são pobres por falta de conhecimento, mas porque também o país não é rico em algumas coisas. Mas eu achei interessante essa frase porque a pobreza talvez ela esteja mais ligada à falta de conhecimento do que à falta de dinheiro em si. Porque se acabasse com a pobreza imprimindo mais dinheiro, acredito que já teria solucionado esse problema no mundo. Né? Só que quando a gente estuda economia, quando a gente estuda números e matemática, imprimir mais dinheiro não acaba com a pobreza. Pelo contrário, há mais chance de deixar a sociedade mais pobre quando você imprime mais dinheiro. Se o Estado imprimir mais dinheiro, consequentemente o dinheiro que existe, né, o real, o nosso real, suponhamos que o Banco Central começa a imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro. Quanto mais imprime dinheiro, mais a moeda ela perde valor, mas ela perde poder de compra e, consequentemente, quem tem menos, mais pobre fica. Então, acabar com a pobreza não é só imprimir dinheiro. É também a sociedade se educar. Ficar rico e se manter rico. Está muito ligado a saber ganhar, mas saber manter. Saber ganhar está muito ligado à sua inteligência, né? E saber manter-se rico está muito mais ligado à sua habilidade de educação financeira. É importante ter essas duas habilidades, porque muitas das vezes você ganha bastante dinheiro, mas no final do mês você fica no negativo, né? Porque você sabe ganhar, mas não sabe manter o seu salário. Encaixa muito nesses dois pontos. Terceiro capítulo: guarde dinheiro. Poupança e frugalidade. Palavra difícil, mas frugalidade significa viver uma vida humilde, tranquila, sem muitos luxos. Né? Guardar dinheiro tem pouco a ver com os seus rendimentos e muito a ver com o quanto você economiza regularmente. E aqui eu vou contar a história do meu pai. Sou do interior de Minas Gerais e meu pai nunca ganhou muito, né? Nunca ganhou muito bem assim financeiramente. Nunca deixou faltar comida em casa, mas a gente nunca teve luxos, né? De uma criança, nunca teve luxo. Ah, brinquedo novo, roupa nova, tal. Enfim. E meu pai conseguiu montar uma mercearia, né? E meu pai, ele sempre foi um poupador. Claro que meu pai não conhecia a bolsa de valores, não conhecia título de renda fixa, não conhecia nada do mundo financeiro. Mas ele sempre guardou dinheiro, né? Sempre foi aquele cara do interior que guardava dinheiro no colchão. E meu pai, nessa essa empreitada dele de empreender, me mostrou que a educação financeira
ela é super importante porque hoje meu pai é aposentado, hoje ele não trabalha mais no bar, quem trabalha é minha irmã. Mas por longos anos, né, ele não ganhava muito, mas o pouco que ele deixava sobrar, ele guardava. Ele investia para o futuro. Né? Corrigido pela inflação, ele deve ter perdido dinheiro, mas muitas das pessoas que não guardou, né, não teve nenhum retorno. Ter retorno sobre seus investimentos não está 100% sob seu controle, ou seja, o retorno que você vai ter sobre seu dinheiro não está necessariamente sob seu controle. Mas viver um degrau abaixo do que ganha e investir 100% do que você consegue fazer sobrar está sob seu controle. Porque meu pai nunca ganhou muito. E às vezes isso não estava muito no controle dele. Porque ele não tinha nenhuma formação, trabalho braçal, então era a limitação dele em aquele valor. Isso não estava no controle dele. Mas o quanto ele gastava estava no controle dele, o quanto ele deixava sobrar, o quanto ele juntava estava no controle dele. Foi isso que ele pensou. Foi pensar no futuro e entender que lá no futuro ele não queria alguém mandando nele como ele estava no presente. Ele queria ser dono do próprio negócio. E foi exatamente isso que acredito que impulsionou ele a empreender, a abrir uma mercearia e graças a Deus até hoje essa mercearia está aberta, né? Pense da seguinte maneira: cada pedacinho que você economiza, cada economia que você faz hoje, é como pegar um momento do futuro, né, do seu futuro, que seria de propriedade de outra pessoa, e devolvê-lo a si mesmo. Quando você pega uma pequena parte do seu salário que sobra e guarda hoje, é como se você estivesse indo lá 10 anos à frente e pegando aquele momento ali, trazendo para você e falando assim, ó, esses 3 dias da minha vida que não pertence ao meu chefe, pertence a mim, porque eu estou investindo. Pense dessa forma, de uma forma mais futurística, né? Pensamento de longo prazo. Na bolsa a gente fala sobre estratégia buy and hold, pensar a longo prazo. Então todas as decisões que você for tomar é pequena, beleza, mas se você consegue investir R$ 100 por mês hoje, é como se você estivesse comprando uma pequena fração do seu trabalho lá na frente, trazendo para você, de propriedade sua, não do seu chefe. Então é interessante pensar sobre essa perspectiva que meu pai foi exemplo para mim sobre, né, sobre esse assunto, mesmo ele não sabendo que ele estava tendo educação financeira e mesmo ele não falando de forma tão direta, eu percebi isso nele, que ele pegou pequenas partes do futuro dele, trouxe para o presente e falou, não, é minha. E lá no futuro eu vou ter essas partes que eu comprei sobre minha propriedade, não sobre propriedade de outra pessoa que não seja eu mesmo. Interessante pensar nisso. Guardar dinheiro, poupança e frugalidade. Frugalidade é você viver a vida sem luxo, sem muito né? Então é interessante viver dessa forma, porque nós, como somos pobres, né? Eu não sou um cara milionário, eu sou um cara rico, financeiramente falando, a gente tem que viver sempre um degrau abaixo daquilo que a gente ganha e investir o restante que sobra. Vamos lá para o quarto capítulo que eu achei mais interessante. Lembrando que esse livro aqui foi o livro que mudou minha vida financeira de verdade. É um dos melhores livros sobre educação financeira que eu já li. O próximo capítulo é Ninguém liga para você. Saber disso é tão importante porque muitas das decisões de gastos nossas se baseiam no quanto as pessoas vão nos admirar pelo que nós temos. Eu vou comprar um carro porque o meu colega vai se impressionar. Eu vou comprar uma roupa nova porque a garota que eu gosto ela vai se impressionar. Eu vou comprar, sei lá, eu vou me endividar para poder mostrar para o meu colega que eu estou bem. Né? Muitos dos nossos gastos é baseado naquilo que a gente pensa sobre o que as pessoas pensam de nós mesmos. Né? Ninguém liga para você. As pessoas não estão nem aí para você. Claro que ela vai olhar sua roupa, talvez ela vai, pô, essa pessoa é rica, mas é poucos casos. Eu trabalho no. Eu sou gerente na rede de alimentos. E a gente tem um ponto na Barra da Tijuca. Lá tem diversas pessoas ricas e tem também pessoas classe média. Só que quando vem um cara numa Porsche, eu de fato, eu não olho para a pessoa, eu olho para a Porsche, né? Eu gosto de olhar para a Porsche, porque eu não estou nem para a pessoa. Às vezes, se for uma pessoa que parece ser uma pessoa tal inteligente, eu pergunto, pô, quais atitudes que você teve para chegar até onde você chegou,
você é herdeiro, não é e tal, mas beleza. Eu não estou muito me importando com o que a pessoa tem, né? E você gastar para poder impressionar, se fizer sentido no momento, é interessante. Agora, se todas as vezes que você quer impressionar, você gasta sem condições, para mim já é burrice. É melhor você usar o seu dinheiro para investir no teu futuro do que para impressionar a pessoa no presente. Então ninguém liga para você. Você entender isso é importante. Eu botei isso como um dos principais capítulos porque eu era assim. Eu gostava de gastar para impressionar, eu gostava de roupas caras. Que eu não gosto hoje em dia, mas é mais calculado o gasto que eu vou fazer com esse tipo de coisa. Mas eu não faço mais para impressionar. Eu poderia estar com um carro novo, financiado, eu poderia estar, mas não faz sentido. Então, preste atenção. Ninguém liga para você. Vamos para o quinto capítulo que eu achei mais interessante. Devagar e sempre. Tem uma frase que era atribuída a Napoleão que é assim: um gênio militar é um homem capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. Qual é essa decisão mediana que as pessoas inteligentes tomam que faz total diferença na vida financeira delas? É não tomar decisões por emoção. Um Black Friday, um exemplo, uma Black Friday. Muitas pessoas que acreditam que a Black Friday é verdadeira, que ela vai, pega todo o salário que ela tem e vai e compra. Sabe qual é a decisão mediana que uma pessoa tem que tomar? A pessoa gênia é não ir por emoção, é não comprar para ostentar, é não comprar para mostrar, é não comprar porque está tendo promoção, talvez nem seja só um intuito de fazer você gastar. Essa decisão mediana que você toma vai ter um impacto significativo lá na frente. É engraçado eu atribuir essa frase ao capítulo do livro, mas é isso. Devagar e sempre. Sempre, sempre. Invista pouco, mas invista sempre. Guarde pouco, mas guarde sempre. Porque lá na frente o resultado talvez não seja um dos melhores, mas será melhor do que se você gastar sempre, né? Então devagar e sempre eu achei interessante. É curto esse capítulo que eu vou dizer, mas é um insight para você entender que não é o quanto que você está investindo agora, mas o quanto você, por quanto tempo você tem investido continuamente que, pô, vai fazer uma diferença enorme. Parece que ai, não é verdade, a sociedade é muito imediatista. O brasileiro é muito imediatista, mas é preciso quebrar esse comportamento, porque muitos dos nossos gastos, baseado no que o livro disse, baseado naquilo que eu apliquei na minha vida, está mais ligado ao nosso comportamento do que o quanto a gente ganha. O brasileiro tem um comportamento de querer resultado rápido, mas é preciso mudar isso, se você quiser prosperar de fato. E vamos para o sexto capítulo, e particularmente falando é o capítulo que eu mais gostei. Porque quando a gente fala de dinheiro, eu acredito que o propósito em si de ter dinheiro não é para se encaixar numa classe social, não é para comprar carros luxuosos, pelo menos no meu ver, mas proporcionar liberdade para minha família, para o meu filho, para minha esposa, né, para os meus pais. Acredito que esse é o principal propósito naquilo que eu faço, né? E o sexto capítulo se trata de liberdade. A liberdade é o melhor dividendo que o dinheiro pode pagar. Para quem não está se familiarizado com a palavra dividendo, dividendo é uma pequena parte de uma empresa, né, a pequena parte de lucro de uma empresa que é distribuída ao acionista. Vamos supor que eu sou investidor da Petrobras e eu tenho dinheiro lá. Dividendo é aquilo que a empresa paga por eu ser acionista daquela ação, daquela empresa. E o dinheiro, tendo um patrimônio legal, o melhor dividendo que ele pode pagar é a liberdade. Né? Usar o dinheiro para comprar tempo, mesmo que aos poucos, seja montando a reserva de emergência, criando uma carteira de ações ou fundo imobiliário, pode ser a melhor decisão financeira que você pode tomar. Não precisa começar com muito, mas é preciso lá no futuro terminar com alguma coisa. Acredito que a maior barreira de entrada no mundo das finanças, no mundo financeiro aí, é as pessoas acreditar que ela precisa de muito para poder começar. E não. Talvez você tenha só R$ 200 hoje nesse mês para poder investir numa caixinha aí, invista. Talvez você só tenha 100, mas invista.
monte uma reserva de emergência, que aquilo vai te trazer tranquilidade. Claro que não vai ser para sempre, mas, pô, acontece um imprevisto, se você é pai assim como eu, tem um filho, sei lá, precisa comprar um remédio rápido, você tem esse dinheiro guardado, querendo ou não, te traz mais tranquilidade, te traz mais foco para as coisas que você tem que fazer, né? O dinheiro ele não compra felicidade, mas pode comprar tempo para você descobrir aquilo que te faz feliz. Ah, o dinheiro não compra felicidade, não compra. Tenho certeza que não compra. Eu conheço muitas pessoas financeiramente bem, conheço muitas pessoas que não têm tanto dinheiro. E felicidade e tristeza não está ligada ao quanto a pessoa ganha. Não é uma qualidade financeira, é uma condição da vida daquela pessoa. Né? O dinheiro, ele pode comprar, né, um travesseiro, mas ele não compra um sono tranquilo. Mas o dinheiro pode comprar um passeio com a sua família. Entende? O dinheiro pode comprar um passeio com seu filho no domingo, na segunda-feira. O dinheiro ele pode comprar sorrisos, assim, entre aspas, de você poder sair o dia que você quiser, com a pessoa que você quiser, no momento que quiser, sem ter uma pessoa mandando no seu horário. Esse é o propósito de se ter dinheiro. E com o dinheiro você pode também beneficiar e ajudar outras pessoas, né? Como o livro diz que um dos faxineiros, né, que é o cara pobre que terminou doando milhões, ele doou para instituições, doou para a biblioteca, ele criou um impacto na sociedade positivo com o dinheiro que ele, né, construiu, com a fortuna que ele construiu. O dinheiro não é o fim, mas o meio. Educação financeira não é o fim, mas é uma continuação de vários meios. Quando você conquista a educação financeira, não quer dizer que você já vai prosperar. Significa que você já conquistou o meio, mas tem outros meios também para você prosperar. Ter educação financeira, entender sobre inflação, entender sobre economia, não precisa ser formado em Harvard ou qualquer universidade grande para entender sobre economia, entender sobre bolsa de valores, entender sobre renda fixa, entender sobre o mercado da renda variável. É preciso, né? A educação financeira ela é um meio para vários outros meios que nós como sociedade tem que buscar, tem que compreender. E o intuito desse vídeo é isso, né? Eu trouxe esse resumo bem rápido desse livro maravilhoso que mudou, acredito que mudou a vida de milhões de pessoas no mundo afora e com esse vídeo talvez eu crie em você uma consciência de que é preciso ler, principalmente também, a gente está num país que poucas pessoas leem, mas que precisa também entender muitas coisas sobre dinheiro. E entender sobre dinheiro não é você virar uma pessoa gananciosa. Entender sobre dinheiro é para evitar que você se torne uma pessoa gananciosa. Se esse vídeo contribuiu de alguma forma para você, para sua mentalidade, compartilha, curta aí. Vamos juntos mudar a educação no Brasil.